Bom, meus amigos, eu gostaria desse vídeo fazer pelo menos em 2 vídeos explicando mais sobre essa doutrina maravilhosa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos entender um pouco mais sobre como José Smith obteve as placas de ouro. Naquela manhã, Joseph foi ao campo trabalhar como de costume. Como de costume, Joseph foi trabalhar, ele era um trabalhador rural. Com quem que ele foi? Foi com seu pai e com seus irmãos. Por ter ficado sem dormir e ter estado na presença de um ser ressurreto e glorificado, durante a maior parte da noite, não podemos esquecer. Joseph sentia-se tão fraco que não conseguia trabalhar. Percebendo as condições do filho e achando que seu filho estivesse doente, o pai de José Smith Sr., que é o pai, ele falou para José Smith que volta para casa, meu filho. Mas no caminho de casa, José Smith desmaiou. A primeira coisa que percebeu foi alguém que o chamava pelo nome. Ao recobrar a consciência, quando José Smith, que estava deitado, ele recobrou a consciência, viu Moroni. Só que era a quarta visita de Moroni. Lembra as 3 primeiras que eu falei no vídeo? Essa era a quarta. O anjo então repetiu a mesma mensagem transmitida anteriormente para José Smith. E ordenou a ele que contasse para seu pai. Olha, José, conta para seu pai a respeito da visão e dos mandamentos que você recebeu. Conta. José voltou e explicou tudo a seu pai. Ele voltou ao campo e explicou tudo ao José Smith Sr., que era seu pai. Que ele assegurou que aquilo provém de Deus. O pai falou: olha, filho, tudo isso que você passou provém de Deus. Eu vou instruir a você fazer tudo que o anjo lhe ordenou. Aí José relata, 2 pontos, abre aspas. Deixei o campo e fui até o local onde o mensageiro dissera estarem depositadas as placas. Ponto e vírgula. Devido à nitidez da visão que tivera, referente àquele local das placas, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Olha aqui que ele fala sobre o local. Próximo ao cume do monte, José encontrou uma grande pedra, uma pedra enorme. Abre aspas, no meio, na parte superior, essa pedra era grossa. No meio da pedra, nessa parte superior dela em cima, ela era grossa e arredondada, grossa e arredondada. Era, porém, mais fina na direção das extremidades. Era a tampa de uma caixa de pedra. Na direção mais fina nas extremidades. Era a tampa de uma caixa de pedra. Podemos apenas imaginar qual deve ter sido sua excitação ao abrir aquela caixa. E o que ele viu dentro da caixa? Dentro da caixa, o que José Smith viu? Dentro da caixa, escondida por séculos, estavam as placas de ouro, o urim e o tumim e o peitoral. Exatamente como Moroni tinha falado para José Smith, exatamente igual. Ponto. A caixa na qual se encontrava era formada de pedras unidas por uma espécie de cimento. No fundo da caixa havia 2 pedras colocadas transversalmente. E sobre elas estavam as placas e as outras coisas. Isso é o que José Smith falou. Enquanto estava na mortalidade, Moroni, quando Moroni era um ser vivo, ele estava na mortalidade. Moroni profetizou que as placas não poderiam ser usadas para lucro material. Não, devido ao mandamento do Senhor, mas seriam de grande valor, entre aspas, de grande valor para as gerações futuras, proporcionando-lhes o conhecimento de Deus. Vocês entenderam como aconteceu
quando ele viu a caixa, o sentimento que ele teve. Desde a primeira visita de Moroni até o recebimento das placas, vários eventos significativos ocorreram na vida de José Smith. Vários. Em novembro de 1823, uma tragédia acometeu a família Smith. Porque Alvin, quem que era Alvin? Quem era Alvin Smith? Alvin Smith era o irmão mais velho de José Smith. E uma grande tragédia acometeu ele. O que aconteceu? Ele ficou doente. Ele faleceu no dia 19 de novembro de 1823. Essa é a primeira perda de José. Após 4 dias de sofrimento, Alvin era um rapaz fervoroso. José Smith fala isso do irmão dele. Alvin, como era Alvin? Alvin, como que ele era? Um rapaz fervoroso, sério, fervoroso e sério. E José Smith idolatrava o irmão dele. Nossa, José Smith gostava muito do irmão dele. José Smith considerava seu irmão Alvin uma pessoa sem pecado, que sempre se portara de modo digno. Depois da morte de Alvin, a família Smith enfrentou problemas financeiros. Joseph e seus irmãos trabalhavam como diaristas. Em qualquer serviço que eles encontrassem, eles trabalhavam como diaristas. A caça de tesouros, ou cavar dinheiro entre aspas, como era chamado na época, porque na época era chamado isso, era uma obsessão nos Estados Unidos naquela época. Naquela época, os Estados Unidos caçavam dinheiro. E um tal de José Stowell, ele estava procurando uma lendária mina de prata perdida, que se supunha ter sido aberta pelos espanhóis no norte da Pensilvânia. Aí ele convidou José Smith. Ele ouviu falar que José Smith tinha uns dons de evidência. Ele convidou José Smith para buscar aquele tesouro. Joseph e seus companheiros hospedaram-se na pensão de Isaac Ale, no município de Harmony, Pensilvânia. A vila de Harmony ficava a vários quilômetros dali, num local onde uma curva do rio Susquehanna, famoso rio Susquehanna, cruzava a região nordeste da Pensilvânia. Não muito longe da suposta localização da mina. Enquanto se hospedava com a família Ale, José ficou interessado pela filha de cabelos escuros de Isaac Ale. José Smith olhou aquela moça de cabelos escuros, chamada Emma. Ele nutriu interesse por ela. E o que aconteceu? Ela correspondeu também àqueles olhares, tá? Vocês devem saber que Emma era 1 ano mais velha de José Smith. Só 1 ano mais velha só, tá? O namoro, porém, não foi aprovado pelo pai de Emma. Senhor Isaac Ale não aprovou. E não apreciava, porque ele não apreciava os caçadores de tesouro. Não via com bons olhos. E também, ele desprezava a falta de estudos de José Smith. Ele é muito rudimentar, muito rude. Não tem refinamento. Ele não tem estudos. Sua educada filha era professora. Emma Smith era professora. E ele queria alguém melhor para desposá-la. Nesse inteirinho, a procura da mina de prata mostrou-se improdutiva. Depois de quase 1 mês de trabalho, que foram quase 1 mês de trabalho, Joseph conseguiu persuadir o Sr. José Stowell, que era o grande empreendedor, caçador de tesouros, de que seus esforços tinham sido em vão. E a busca da mina em Harmony foi abandonada. Aí eles abandonaram. Pouco se sabe sobre uma pessoa que ele conheceu enquanto ele trabalhava nos arredores de Nova York e Pensilvânia. E ele conheceu uma pessoa que seria muito importante, não só para a igreja, mas para a vida dele, para o resto da vida dele. Joseph Knight Sr. Sabiam? Ele conheceu Joseph Knight Sr., um amigo de José Stowell. Era um humilde fazendeiro e moleiro que vivia em Collinsville,
condado de Broome, Nova York. José Smith também trabalhou para ele por algum tempo e tornou-se muito amigo dele e de seus filhos, Joseph Jr. e Newell Knight. Eles aceitaram o testemunho do profeta José. O que José Smith fez enquanto trabalhava para Joseph Knight Sr.? O que ele fez? Ele mostrou para ele e para os filhos dele a respeito do anjo moroni. Ele contou a história, contou sobre a primeira visão, que ele viu o pai e o filho numa visão, e como o evangelho teria que ser restaurado. Aí eles sentiram muito interesse. Muito bem, o casamento, o que aconteceu? Como o pai, Sr. Isaac ele era contra o matrimônio da sua filha professora Emma contra José Smith, um rude homem de trabalho pesado, o que aconteceu? Joseph e Emma fugiram para casar. Joseph falou: Emma, vamos fugir para se casar, porque seu pai é contra. Aí eles fugiram. Já que o pai era contra, eles fugiram. E o casamento foi realizado por um juiz de paz em South Bainbridge, Nova York. Em 18 de janeiro de 1827 eles se casaram. Imediatamente após o casamento, José mudou-se com a esposa Emma para a casa da família Smith, em Manchester, onde passou o verão seguinte trabalhando na fazenda de seu pai, José Smith Sr. Emma foi bem recebida pela família de José Smith, muito bem recebida. E uma grande amizade desenvolveu-se entre Emma e Lucy Mack Smith. Quem que era Lucy Mack Smith? A mãe de José Smith. Esse vídeo eu achei interessante por causa disso. Espero que vocês tenham aprendido. Tá? Vamos lá. Vamos se inscrever.